sua. Vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos. Agradecemos a Jesus a oportunidade de nos acharmos aqui reunidos em mais esta hora, junto com os nossos irmãos, a fim de realizarmos algumas reflexões neste fim de ano, né? Onde nós já estamos aí iniciando as nossas promessas de 2025, sem passarmos a limpo as de 24, que muitos não conseguiram realizar. É verdade, e ainda hoje estávamos com outros companheiros de manhã, numa atividade espírita, falando sobre os saltos da vida, e que nós repetimos diversas vezes que a vida não dá salto, que a natureza não dá salto, que a evolução não dá salto, mas às vezes eu acho que há uma confusão em não caminhar rápido com não caminhar, Luiz. Às vezes eu sinto que o não dar salto, tenho impressão às vezes que eu não caminho devagar, lento, como dou ré, como retrogrado, ainda que os espíritos me digam que isso é impossível. Que a gente consegue observar irmãos de tantos anos no espiritismo, de tantos companheiros no espiritismo, que ainda, semelhantes a gente, não enxergaram, não perceberam este exercício de evolução. Quando a gente se enxerga e se olha no findar de mais um ano, e nós ouvimos diversas vezes companheiros dizendo assim, se eu pudesse, eu dormia dia 24 de dezembro e só acordava no dia 1º. Porque é complexo, Luísa, você ter que passar a limpo a sua virada de ano. É complexo você ter que olhar todos os projetos e discutir e dizer sobre a velocidade que foi, e em particular, Kátia, 2024, nós não vimos acontecer. Foi um ano ensandecido, onde nós não conseguimos sequer realizar diversos projetos, porque esses projetos não foram realizados, algumas atividades ligadas ao bem, porque fomos envolvidos e absorvidos por família, por emprego, por trabalho, por um domingo de sol, por uma ida à academia, por uma atividade extremamente variada, onde o período de tempo que sobra para nos lançarmos a uma atividade institucional, e digo atividade institucional porque a atividade institucional ela é fundamental para as pessoas que não têm disciplina de fazer o bem fora da instituição. E eu falo isso particularmente como um indisciplinado no bem fora da instituição. Muitas vezes nós temos a disciplina de levar um quilo de feijão para a instituição espírita e não tenho a disciplina de socorrer uma pessoa em situação de rua com o mesmo alimento que eu levo para a instituição espírita. Então a instituição espírita ela fomenta uma disciplina. Eu preciso levar uma cesta básica para o centro, eu preciso levar 1 quilo de arroz para o centro, eu preciso fazer a minha inscrição para ajudar as crianças, as famílias da instituição. E isso é um momento disciplinar, mas ao mesmo tempo nós vemos tantas crianças zanzando pela rua e que na maioria das vezes não virão ao centro e a gente não se conecta com aquilo, porque nós temos uma ação do bem que precisa ter dia disciplinar e hora marcada, por essa dificuldade enorme da gente enxergar o que está acontecendo lá fora, de nós observarmos o que se dá ali fora. Falávamos recentemente que as pessoas em situação de rua, para muitos olhares, para muitas pessoas, elas são fezes que suja o ambiente, porque muitos passam e perguntam até quando essas pessoas vão
ficar aqui? Quem é o político que vai entrar para tirar da praça Porto Rocha as pessoas em situação de rua que escolheram aquele lugar para viver? Porque por motivos diversos, que não vou ser eu quem vai julgar, não chegam em outra localidade. A vida das pessoas, ninguém nasce e diz, meu sonho é morar na rua, né? Meu sonho de vida é chegar uma noite, no fim do meu dia, sujo, fedendo, a xixi e a cocô, e não ter um banheiro com aguinha morna para eu me banhar. Ninguém sonha com isso, ninguém quer isso. E às vezes a gente fala com uma lâmina na língua, né? Porque é como se fosse uma lâmina na língua da gente que fere e diz como se as pessoas tivessem prazer em viver daquele jeito. Como se as pessoas tiverem prazer em chegar numa instituição e apanhar uma roupa íntima que já foi usada por 500 vezes por outra pessoa e vestir. Alguma das senhoras e senhores entraria e teria satisfação em usar esses elementos. Então, assim, é um fim de ano que sempre me leva para lugares, principalmente no Sudeste, onde a gente vive, né, a região mais rica da federação e a região que tem os maiores abismos sociais que a gente vê, e vê por Cabo Frio, e observa pela nossa instituição. Cabo Frio tem fome. É estranho você imaginar com uma cidade que terá para o ano que vem um orçamento de R$1 bilhão para a sua administração pública, que tem gente passando fome em Cabo Frio. Mas tem porque bate aqui. Tem porque chega aqui. E você vai dizer assim, mas ninguém passa fome em Cabo Frio. Com essa lagoa aí fora, você joga o anzol, porque as pessoas que não vivem a situação, elas têm saídas tão fáceis para os problemas alheios. E é uma coisa estúpida, porque quando nós estamos mergulhados no problema, e alguém chega para nós e diz assim, Jaqueline, é só fazer isso. Você fala, Marcelo, caminha com a minha sandália, sente as pedras que estão na minha sandália, e depois você vem e me diz como é aquilo. Então, quando a gente vai fechando um ciclo, onde ainda nós enxergamos uma disparidade social abissal, onde ainda nós enxergamos uma sociedade que é a que mais mata homossexuais no mundo, é a sociedade brasileira, quando a gente ainda observa um mundo, uma sociedade que invade como os cruzados faziam na Idade Média, nós invadimos. Hoje você abre o noticiário e você enxerga religiosos invadindo instituições de umbanda, de religiões africanas, e destruindo os templos, exatamente como os cruzados fizeram na Idade Média. Então você percebe, nesse fechamento de ciclo, onde para muitos irmãos, muitos companheiros, o que vale é sobreviver. Isso profundamente ato egoísta, porque nós não falamos só sobre como eu findo o meu ano, mas como a sociedade a qual eu estou inserida finda este ano, visto que o mestre nos falou no seu evangelho, Rosana Zolini, que haverá só um rebanho para um só pastor. E se tiver gente no rebanho sofrendo, e se tiver gente no rebanho roendo os dentes, nós, Camilinha, vamos estar neste rebanho infelizes, porque como é que você é feliz quando a ovelhinha, como dizia o nosso ex-presidente Márcio, nos chamava fraternalmente, ovelhinha, venha cá. Como as outras ovelhinhas vão viver isso? Então é preciso, num fechamento de ano, nós nos esforçarmos para olharmos um pouquinho além de como foi o nosso ano, mas não só o nosso ano de sobrevivência, mas como foi o nosso ano de ofício cristão, o nosso ano de ofício de transformação. Por quê? Porque o dia 25 de dezembro, né, que vivemos agora recentemente, semana passada, amanhã faz uma semana, depois da manhã faz uma semana que nós celebramos o nascimento de Jesus, e conversávamos igualmente, se não me engano foi ontem ou hoje, com os companheiros nesse mesmo lugar que estávamos inseridos,
que a gente celebra o nascimento de Jesus menino todo ano. Todo ano Jesus é o bebê que chega. Na casa da gente, o neto seu já não é mais um bebê. Ele já está ficando um rapazinho. Eu celebro, vou celebrar este ano que vem 57 anos. Por que a gente só celebra o Jesus menino? Porque quando você celebra o Jesus menino, você celebra o Jesus que não consegue agir sobre você. Quando a gente celebra o Jesus adulto, se nós estivéssemos celebrando o Jesus homem, nós nos perguntaríamos qual celebração de fato ele gostaria. Porque as festividades natalinas são as coisas mais injustas que podem existir. Já repararam que o presépio só diminui? Quando não sai. O presépio, um surgimento lá no ano de 1300 e pouco, 1400 e pouco, pelas mãos de Francisco de Assis, que foi o primeiro indivíduo a elaborar um presépio. Então, o presépio, ele era para ressaltar a memória do nascimento de Jesus. Imaginemos, Ana Lúcia, que no dia do seu aniversário, no dia que você vai celebrar seus 29 anos, eu vou chegar na sua residência, Ana Lúcia, e vou fazer a festa que eu quero. O Natal, ela é uma apropriação de uma celebração que não é sua, porque ela não é sua. Natal é o quê? Natal é momento de família. Natal é momento de fraternidade. Não, gente. Família e fraternidade não é 24 de dezembro, é o ano inteiro. Natal é momento de nós rememorarmos aquele que veio redimir o mundo. Natal é momento de nós recordarmos todo o projeto de luta do Espírito, do Filho unigênito, como nos fala João Evangelista no seu Evangelho, que o Pai enviou para que mudasse o mundo. A palavra unigênito significa aquele que está unido ao Pai, aquele que está mais próximo ao Pai. Jesus é a personificação maior que existe da perfeição. Segundo que a gente veio aqui no dia 25 de dezembro assistir Rosana Zolini, ela abordou exatamente isso. Então, quando você fala das celebrações de festas natalinas, a gente reduz aquilo a um chester, a um peru, um amigo oculto, uma decoração e uma roupa nova que a gente compra, e numa noite que quase sempre acaba em pancadaria, quando a família se reúne e aumenta um bocadinho o nível de birita que a gente sabe que existe. E as pessoas falam, não volto mais, não venho mais, não me reúno mais, não quero mais, porque é insuportável. Por que é insuportável? Porque subverte-se o sentido daquele evento e se apropria do evento. O aniversário de Jesus, ele me lembra muito, o Natal me lembra uma festa de um companheiro que é vegano, que eu chego com a minha picanha. E quero que o vegano coma a picanha que eu levei. Então, esse espírito unigênito, que teve todo um trabalho de se reencarnar entre a gente, que promoveu todo um esforço para estar entre a gente, teve a recordação do seu nascimento reduzida a uma celebração onde ele, de fato, é esquecido. Quem dos companheiros aqui fez um Pai Nosso na noite de Natal, com a família reunida, agradecendo a Jesus de Nazaré a chegada dele entre a gente? A maioria não se lembra, porque está aborrecido fritando rabanada, enquanto as pessoas chegam. Eu sei que eu me meto a fazer esse negócio. Estou eu aqui, todo mundo chegando cheiroso, e eu estou aqui, ó, a gata borralheira e as dondocas da minha cunhada chegando de unha feita, que nem no salão eu pude. Então você começa a ver que a culpa é sua, porque você transformou a celebração daquele que gastou toda a sua existência de relação e convivência com os estrupiados e os esquecidos. Nós subvertemos aquilo e criamos uma situação que em nada, absolutamente nada, fala com a dinâmica que ele vivia. De repente, Luiz, o melhor dos natais seríamos nós tirar o dia 24 para ir celebrar com aqueles que ninguém celebra.
porque eu não fui. Mas devia ter ido. De repente, o melhor dos natais era estar no hospital com o nosso ente querido, que a gente está assim, está todo mundo lá comendo Chester, peru e tender, e eu aqui. Mas Jesus diria dizer assim, olha, quando quiserdes fazer a mim, faça aqueles que ninguém faz nada, porque é a mim que vai estar fazendo. Então, mais uma vez, a gente se apropria de uma celebração para a gente e nos esquecemos deste momento. E aí começa o nervosismo do que eu vou usar para o fim de ano. Eu acredito que muitos das senhoras e senhores já tenham comprado suas roupinhas branquinhas de fim de ano. Ou sua roupinha amarelinha para arrumar um dinheiro, ou a verdinha para engravidar, eu sei de tudo. Ou a vermelha para arrumar uma paixão, né, Luiz? Aquelas roupas todas que a gente vai, onde eu vou passar, com quem eu vou passar, em que lugar, a ceia vai ser aonde, em que bar, em que restaurante, em que clube, para a casa de quem eu vou, quando eu acho estranhíssimo você fechar um ciclo com os outros e não fechar um ciclo com os seus, que você passa o ano inteiro com seu pai, com sua mãe, com a sua avó, com o seu filho, com o seu... E na hora de romper o fechamento de ciclo, você está dividindo a mesa com a pessoa que você nunca viu, com o estranho, porque o champanhe está gelado, porque a comida é boa, porque Gério e Jamanta vão fazer um som, e porque, Luiz, porque é o que toca aqui na virada de ano, em alguns lugares. Então a gente fica, Feliz o Natal, o Ano Novo, aí você começa a descobrir que você não está nem aí para nada. Absolutamente nada. Porque os ciclos vão se fechando, o ciclo do nascimento de Jesus se fecha e termina, e é tudo do mesmo jeito. A virada de ano finaliza, e o que sobra para a gente, quando sobra, é ressaca. No dia seguinte, aquele aborrecimento, aquele peso, um chá para aliviar o fígado que comeu demais ontem. Então toda a nossa vida, ela está fechada no sensorial humano, e quando os ciclos se fecham, a alma segue do mesmo jeito. E anda sobre o mundo um profundo desânimo, inclusive entre os espíritas, Ana, que ficam assim, quando é que isso tudo vai mudar? Quando é que essa violência vai acabar? Quando é que essa guerra termina? Quando é que essa miséria se encerra? Quando é que nós vamos poder voltar a andar nas ruas sem termos medo que nos roubem? Quando é que vai? Quando? Mas não vai nunca, enquanto a perspectiva humana sobre as questões espirituais não se transformarem. Não muda. Se eu não mudo, o mundo não muda. Se eu não projeto um olhar diferente, o mundo é o mesmo, e é o mesmo de sempre. Nós somos as pessoas que esperamos que a nossa vida este ano seja diferente quando eu sigo com o mesmo hábito, almoçando no mesmo horário, comendo a mesma comida, fazendo as mesmas atividades, conservando as ranhetices e assinalando para a vida que eu não estou disposto a mudar nada. E quando eu não estou disposto a mudar nada, também nada acontece na minha vida. Nada. Vamos ter um 2025 idêntico ao 2024. É possível que o que mude sejam as dores, que aumentem, que ampliem, como aquele aguilhão dizendo, acelera, meu filho, não precisa dar salto, mas tem que andar para frente. Não precisa dar saltos. A natureza, Luiz, ela não precisa de salto, mas ficar no mesmo lugar, meu amor, não dá, né? Elisângela passando na nossa frente, Luiz, no nosso diálogo aqui, vem Elisângela e corta. É por isso que as brigas acontecem, meu amor, é por isso. Então, é preciso que haja um projeto de transformação e que a gente se prenda a elementos que não podem ser esquecidos. Findando o ano, eu vou falar da morte de Jesus, segundo nos conta o Espírito Amélia Rodrigues, numa mensagem intitulada O Anjo da Misericórdia, que para aqueles amigos que têm hábito de ler nos caminhos de Jesus, pelos caminhos de Jesus, é onde está esse texto, e vocês vão achar na biblioteca da casa,
se quiserem ver depois. Na noite da morte do Senhor, nos fala Amélia Rodrigues, sobre a humanidade desaba uma sombra. É preciso que a gente avalie, antes de seguir a mensagem, o que foi a chegada de Jesus. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, ele diz que a partir do nascimento de Jesus até a sua morte, 33 anos depois, o templo de Marte, o deus da guerra romano, esteve fechado. Não houveram guerras no mundo enquanto o Cristo estava entre a gente. Emmanuel fala que a vibração de Jesus demoliu o desejo de guerra. Que doideira, né? Então acredito que o que falte para acabar com essas guerras que Mônica orou seja a presença de Jesus a vibrar em cada um de nós. O Espírito Emmanuel fala que Marte, o deus da guerra, o templo só era aberto quando Roma fazia guerra. Roma entra em guerra, abria-se o templo de Marte, o deus da guerra, para que se fizesse ali as oferendas e Roma vencesse a guerra. Entretanto, 33 anos o templo de Marte esteve fechado, porque Roma não guerreou. Roma não teve sede de sangue de outras, agrupar outras nações, porque a presença de Jesus, que a gente fala, é Jesus, porque é Jesus. Cara, você está falando do cara, do unigênito, do sujeito que não desperdiçou meio segundo da sua existência entre nós. Narra então o Espírito, Amélia Rodrigues, que quando o mestre agonizava, já aprisionado na cruz, numa das mortes mais violentas que existem, falamos às vezes sobre a crucificação e romantizamos colocando na sala da gente um crucifixo. Tira aquilo de lá, gente. Aquilo era algo que se apresentava ao pior dos inimigos. Aquilo era algo objeto dos piores dos bandidos. Deram ao Senhor do mundo a aplicação de uma sanção que era oferecida aos piores criminosos, aos piores marginais. E quando o Cristo é levado para aquela morte, para aquele assassinato, para aquela pena de morte que lhe fora imputada numa fusão judaico-romana, porque Roma queria sim a morte de Jesus, mas os judeus também queriam, porque o mestre ousou a se levantar e a falar sobre amor, ousou a desmanchar todo o mecanismo da aparência fomentada pelos fariseus. Ousou desconstruir os óbulos fabulosos que se apresentavam nos gasofiláceos, nas portas do templo, quando os homens ricos e endinheirados passavam ali e enchiam aqueles gasofiláceos, aquelas urnas com muitas moedas, para que a sociedade visse o quanto eles colaboram, o quanto eles são bacana, o quanto eles dividem os seus dividendos, as suas riquezas. E quando o mestre fala sobre a viúva que diz, olha, em verdade, essa senhora que não deu nada, que deu uma moedinha, ela deu daquilo que lhe falta, ela deu mais. Que religião quer ouvir isso quando ela sobrevive de altas doações? Quando ela sobrevive de recursos, então ele começa a mexer no desmerecimento das questões materiais, não que elas não fossem importantes e necessárias para a sobrevivência da estrutura física da fé, mas o que valia, e além daquilo, era mais do que aquilo, e ele falava sobre mais do que aquilo. Ele falava sobre caminhar a segunda milha, ele falava sobre oferecer a outra face. Quando a religião judaica assassinava aqueles que aplicassem penas e golpes, matava, assassinava, ele então começa a se levantar de maneira amorosa para revisar aquilo, renovar aquilo. Apresente-se um companheiro na casa espírita que funcione em equívoco
e ouse se levantar e dizer: olha, isso não está alinhado com o projeto espírita. Primeira coisa que vão fazer é botar o nome dele na desobsessão. Você está obsidiado. E aí vão começar a receber 278 capetas que estão obsidiando a pessoa. Cuidado, cuidado com ele. Aí a gente fala para esse pessoal dessa reunião que a dinâmica é complexa, porque espírito não se furta, principalmente um espírito que tem algo a instruir, não vai na sessão para fazer fofoca do outro, né, para diminuir. Olha, cuidado com aquela grisalha lá, Circe, é perigoso. Não, se ele fizer isso, corrige o espírito e manda ele embora, porque ele está chegando por percursos que o livro dos médiuns diz que não é condizente com nada daquilo que se faz e se busca numa instituição. Jesus então agonizava, estertorava, olhando para aquelas pessoas e as abençoando, porque sabia, no seu gigantismo espiritual, que as pessoas só dão o que têm, e que eles lhe davam violência, e ele lhes devolveria o amor do unigênito, daquele próximo a Deus. Quando então, diz o Espírito Amélia Rodrigues, que dos céus cinzentos rasgam-se 3 pontos luminosos. O primeiro ponto luminoso apresenta-se à frente de Jesus e assume a forma de um anjo como forma de mulher. Belíssima, chorosa, desanimada. Ela se apresenta ante Jesus e diz assim: Senhor, venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso na tarefa de que fui investida. Segui-te os passos por toda parte e procurei a guarida em todos os corações que foram chamados à tua palavra de consolação. Senhor, em teu nome eu levantei ânimos, impulsionei sentimentos desavisados à razão e convoquei servidores ao serviço da fraternidade. Não obstante, não bastasse isso, estive contigo no momento da defecção de Simão Pedro, quando ele te negou saber quem eras, te conhecer. Lembra? Quando os soldados romanos levam a Jesus, o aprisionam e olham para Simão e falam: você é do bando. Ele diz: nunca vi, não sei quem é. Ele havia passado 3 anos com Jesus. Ele havia sido chamado de irmão por Jesus. E no momento que falam: você é um dos dele, ele diz: não sei quem ele é, nunca o vi. Quando ele te negou em te conhecer, o que fez por 3 vezes consecutivas, não seria por esse motivo que quando o mestre volta da sua morte triunfante e surge a Simão Pedro sob o mar da Galileia, à beira do mar, quando eles estavam na água, e Simão Pedro sai, mergulha na água louco, porque reconhece Jesus que havia voltado da morte, que estava ali com eles, e ele então pergunta pela primeira vez: Pedro, tu me amas mais do que ama estes? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, Pedro vai ficando nervoso, ele está perguntando de novo, ele tem dúvidas. Ele diz: sim, Senhor, eu te amo, então cuida do meu rebanho. Quando então Jesus pela 3ª vez pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Amas-me mais do que a ti próprio, mais do que a todos eles?
cuida do meu rebanho. E Pedro irrompe em prantos, porque por 3 vezes ele o negou aos romanos, e por 3 vezes ele teve que confirmar, porque Jesus não pede de nós amorzinho. Jesus não pede de nós servicinho. Jesus pede de nós amor e trabalho. E só oferece, como Ele o deseja, quem está pronto para mergulhar nos meandros da vida. E então pergunta: e expulsando-me dos seus sentimentos, dos quais estive agasalhados por largos meses, me abandonou. Desiludida, Senhor, com os homens, esses que não me sustentaram em si, rogo-te licença para seguir ao teu lado. O anjo queria ir com Jesus. O meu nome é fé. A fé assume a forma na presença do mestre e fala: eu fracassei, Senhor. A fé de Simão Pedro, quando foi questionada, não sobreviveu. Eu fracassei, me leva contigo, porque o que eu farei aqui sem o Senhor? Como viverei aqui? O mestre apresenta um movimento de angústia e dor em silêncio, quando a segunda entidade ganha forma na presença do Senhor. Um segundo anjo que lhe diz: vivi, mestre, as suas instruções, todas as suas instruções, e procurei remodelar a moral daqueles que caminhavam contigo e que seguem ainda no mundo, o emocional dos homens que te seguiram. Vi muitos destes homens que estavam à borda do desespero, da insanidade, mas graças à sua palavra de libertação, eu os fiz esperar por melhores por outros dias melhores, confiando nos retos deveres em favor das perspectivas futuras abençoadas. Aqueles outros, Senhor, que se lamentavam sob o luto da saudade e o peso das agonias, eu consegui soerguer o ânimo e encorajá-los para a luta em evolução pelas quais precisariam caminhar por vários lugares. Em todos os lugares encontrei uma oportunidade de serviço e ação edificante. Entretanto, Senhor, estava eu seguindo Judas e tentando chamá-lo à lucidez, arrependido como se apresentava após a traição infame. Percebendo-lhe os pensamentos infelizes e o desespero, envolvi-o em afeto, chamando a ordem e dizendo-lhe que sempre há oportunidade para quem deseja regenerar-se. Ele não me ouviu. Preferiu, como bem os sabes, o enforcamento na figueira. Ainda retenho na memória a visão do seu físico, do seu corpo oscilante, onde eu não consegui ajudá-lo. Porque também, Senhor, eu fracassei, me leva contigo. Chamo-me esperança. Olha que problema para Jesus de Nazaré. Porque ele estava indo e a fé e a esperança no mundo estavam ameaçadas de ir com ele, de caminhar com ele. Então apresenta-se a terceira entidade luminosa, e o mestre agonizante iria ouvi-lo. Deixa eu pegar minha anotação. Mestre, fala a entidade, por onde o teu olhar andou e passeou, amor e a ternura, eu procurei alojamento e serviço. Através das tuas mãos, abri bocas sem melodia a música da palavra. Eu descerrei ouvidos fechados aos sons.
Eu conduzi pernas e corpos mortos ao movimento. Eu tomei as doenças terríveis e dominadoras e consegui mudá-las das pessoas que as padeciam. Jamais vacilei ajudar, gerando simpatia, sustentando a fé e a esperança. As multidões que te procuravam, Senhor, esfaimadas por meu intermédio e sob as suas ordens, receberam o alimento sob forma de peixes e os pães. O mesmo ocorrendo, Senhor, com a água na boda de Caná, que nós, ao seu comando, a transformamos em vinho. Mesmo assim, em face do abandono a que todos relegaram, e porque acabo de presenciar o legionário Longinos, o soldado responsável por lancetar o peito de Jesus, acelerando-lhe a morte. Vendo o Longinos rasgar-lhe o peito, para que a sua morte ocorresse mais rápido, eu tenho a dizer-te, Senhor, a caridade falhou. Leva-me contigo. Tira-me deste mundo. Não permita que eu siga aqui, porque nós fracassamos. A fé, a esperança e a caridade com a sua morte, Senhor. Elas fracassaram. O mestre, então, utilizando dos últimos resíduos de força física que ainda lhe restavam, volta-se para o alto e profere aquela frase célebre da sua hora final: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Os homens e os sentimentos que estão perdendo o crédito na vida humana, os sentimentos que no ano de 2024 nós colocamos em xeque, a fé, a esperança, a caridade, sentimentos que foram sendo retirados da gente, quando então a quarta entidade luz, no comando do Cristo que a invoca, desce, esta a maior, a mais brilhante, a mais vigorosa, ela se aproxima e diz: Senhor, eu sou o anjo da misericórdia, aquele a quem o Senhor invocou e me chamou. O que queres que eu faça? Apanhe a fé e vá fazer o resgate de Simão Pedro, que está enlouquecido, desesperado, carregando na sua vida mais uma vez o peso de ter me recusado, de não ter me visto, de não ter tido a coragem, o vigor, a crença inquebrável. E a misericórdia vai em busca de Simão para resgatá-lo da sua insanidade. Quando o mesmo anjo, o mestre diz: igualmente pegue da esperança e busque Judas. Eu não deixaria um irmão mergulhado nas sombras. Eu não me fecharia de maneira vingativa a um irmão. Tome a esperança, vá às furnas umbralinas e deposite ela no peito de Judas, para que este tenha o direito do recomeço. E este mesmo Judas que nós ainda hoje malhamos no sábado de aleluia. Eu não sei se alguém aqui tem algum familiar Judas. Tem algum Judas presente na reunião? Vocês têm algum primo, meu primo Judas, meu tio Judas, meu afilhado? Não tem. Porque veja, enquanto a gente deposita Judas no lugar do traidor, o anjo da misericórdia resgata com a esperança esse espírito que 1400 anos depois iria reencarnar na França e botar fim na Guerra dos 100 Anos, assumindo a personalidade de Joana d'Arc. Judas de volta, Joana d'Arc, o espírito responsável que com 19
19 anos de idade. 19 anos de idade. Uma sitiante analfabeta que trabalhava no campo com sua família. Um dia, olha nos verdes campos que ela cuidava, Heloísa. Aparece-lhe 3 entidades, quase cabalístico o número. Quando ela olha, identifica Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel, arcanjo. Os 3 lhe dizem: filha, prepara-te. O Delfim de França, o rei de França, precisa de você para que esta nação seja salva e para que a guerra acabe. A França perdia para a Inglaterra numa guerra que já durava 100 anos. Passam-se alguns meses, quando, no mesmo instante, na mesma labuta, no mesmo local, os espíritos lhe surgem e dizem: filha, o teu serviço começa agora. Vai-te e se alista nas forças de luta da França. Mulher não tomava lugar naqueles lugares. Joana d'Arc assume o papel de soldado e logo, sob orientação desses espíritos, para que houvesse todo o meandro de guerra, sem que houvesse morte, ela logo assume o posto de comandante de uma tropa, e pelas suas mãos nem uma gota de sangue foi derramada. Mas vocês acham que os franceses ficaram felizes com isso? Aqueles a quem ela servia? Vocês acham que os ingleses ficaram felizes com isso? Muito menos. A França vivia os seus resíduos ainda de Idade Média, que transformava pessoas como Joana, que fazia o inexplicável, em bruxas. E Joana ousou fazer algo que Judas talvez nunca pudesse imaginar que faria um dia: conectar as suas visões a Deus, sem que isso tivesse qualquer relação com a igreja. Era ela e Deus. A traidora, o traidor, aprendeu a lição. E ali diz Leon Denis, no livro Joana d'Arc, que eu convido também a que pegue na biblioteca. Leon Denis faz uma análise profunda nos autos de inquisição de Joana d'Arc. Leon Denis fala que nunca leu, nem em Jesus, alguém que tivesse sofrido tanto. Eles atribuíam a Joana o vigor espiritual na sua virgindade que ela assumia ser. Tentaram dezenas de vezes abusar-lhe, não conseguiam. Quando, por fim, vendo que nada aconteceria, a condenam à morte pela fogueira, como as bruxas morriam. Ela tinha medo de fogo. Ela grita para o seu juiz: fogueira não, esquarteje-me, corte-me em quantos pedaços quiserem, mas na fogueira não. E ele, amorosamente, caridosamente diz: se a tua fogueira tiver 5 metros de lenha, que tem agora 25 metros, para que você sinta os horrores do fogo demorando mais chegar até você, e você viva todas as suas angústias. Diz Leon Denis que na sua hora final, quando o fogo começa a lamber o corpo, os espíritos, Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo, lhe arrancam o espírito do corpo e a levam a um lugar celeste, a uma morada celeste. Diz: é o que te aguarda, minha irmã. E ela volta ao corpo, e quando o fogo começa a consumir, ela grita: eles não mentiram para mim, tudo em honra do meu Senhor Jesus. E morre. E hoje os espíritos superiores falam que com São Luís, Joana d'Arc é um dos espíritos protetores e dirigentes da França. E você ainda
está com antipatia de Judas. Será que Joana d'Arc não fez seu ano diferente? Então, eles vão, a esperança vai e resgata. Por fim, a caridade. O mestre fala, misericórdia, toma a caridade e cuida de Longinos, o soldado. Alguns historiadores dizem que o Longinos, o legionário Longinos, extirpou Jesus várias vezes, lancetou Jesus várias vezes, porque ele sofria de um problema de acuidade visual gravíssimo. Gravíssimo. Ele furou o Cristo várias vezes, que não conseguia perpassar-lhe o coração, Kátia. Sabe o que a caridade fez, como nos conta Amélia Rodrigues? Ela vai, e numa das lancetadas de Longinos, o sangue do Cristo vem nos seus olhos, e num ato de caridade misericordiosa, o soldado volta a enxergar. Coisa doida, né, Mônica? O sangue daquele que você mata, Neuza, te cura. Isso é caridade. Isso é misericórdia. Neste fim de ano, aonde para muitos companheiros parece que estamos vivendo um calvário de desesperança, com essa quantidade de acidente aéreo que teve essa semana, e é tiro na cabeça de moça na noite de Natal, e essa, gente, esse mundo vai parar onde? Este mundo está sob as asas da misericórdia. A caridade, a esperança e a fé caminham por aí, mas elas precisam encontrar o coraçãozinho da gente aberto, para que este anjo misericordioso fomente dentro da gente este sentimento que está profundamente desacreditado na nossa existência, nesse fim de ano, minhas irmãs, meus irmãos, quando a gente está fechando este ciclo importantíssimo, e quando se finda um ano, o que ocorre? Nós estamos um ano mais próximo da morte, nós estamos um ano mais próximo do fim da vida física, e estamos um ano mais próximo de sermos convocados de volta à pátria espiritual. E quando a gente, diante dos reveses que vive, perde a esperança, a fé, a caridade, e rompe completamente com o olhar misericordioso sobre a existência que está ao nosso lugar, nós nos esquecemos que aquele Espírito que caminhou entre a gente e que só fez o bem, que só realizou o bem, e que na hora final ainda nos abençoou, é preciso que nós iniciemos no ano de 2025, buscando alguns desses sentimentos dentro da gente, tirando a lama que os reveses da vida, que as lutas da vida, que os desânimos da vida, que os desacreditamentos da vida, que tudo da vida, os descréditos da vida, vem tirando da gente. Quando a gente observa a quantidade de consultório psicológico cheio de gente, abarrotado de gente, que chega lá e fala: estou desesperançado, estou sem fé na humanidade, eu não quero mais ajudar ninguém porque eu ajudo e só me dou mal, sabe? Não quero mais ter misericórdia com as lutas alheias. E a gente guarda a doença dentro da gente, essa doença vem eclodindo e levando a gente para um lugar de profundo desânimo. Que 2025, veste o branco que você quiser vestir, veste o amarelo, já comprou, né? Veste o amarelo que você quiser vestir, veste o vermelho, o verde para engravidar, que você quiser, mas também tem que arrumar um marido também para engravidar, arruma. Então, assim, faça o ritual que você quiser para a felicidade, o romanzinho que você vai chupar e semear, as ondinhas que você vai pular, pula as ondinhas, o que você quiser. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Que para funcionar, o amor divino precisaria botar mar no mundo inteiro.
inteiro. E o litoral brasileiro é gigante, mas não aborda o centro-oeste, ou seja, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais. Minas Gerais tem um pedaço de Alcobaça, né, lá na Bahia. Mas, assim, tudo lá não vai ter, porque não tem. Então, assim, tem coisas que a gente coloca, vai dar sorte. Não vai dar sorte. Não vai dar sorte. Não vai funcionar. Vai funcionar na sua cabeça, que às vezes vai funcionar como um interruptor de transformar, não vai acontecer nada. Pode ser que você, num pulinho, pise num caco de vidro na praia e corte seu pé, como já aconteceu em Cabo Frio. Pode ser que num pulinho você pise numa água viva, uma caravela noturna, que tem parecendo as caravelas portuguesas aqui, aquela que Bahia você pula para ter um ano novo bom e acaba na UPA, tomando soro. E as caravelas portuguesas estão aí. Então, meus irmãos, o negócio é 2025, eu vou trabalhar pela esperança. Eu vou trabalhar pela fé, pela caridade. Não comigo, mas a caridade com o outro. E vou mover isso com o ato misericordioso de compreender que as pessoas só dão o que possuem. E que se eu possuo mais, eu tenho que dar mais. Eu tenho que dar mais. Não tem jeito. Como é que eu vou fazer isso pelo outro, gente? Eu não me dá de volta, pois ele não sabe te dar. Ele não sabe como é que funciona. Problema seu que estudou o Espiritismo e ele não. Você se colocou numa situação muito difícil. Porque agora você sabe o que tem que fazer. Ele não. Então ele não será cobrado. Você será, Gabi. A gente vai ser, porque a gente conhece. O Senhor dava, né? Amar meu próprio, meu filho. Ele não sabia nada disso, só sabia sobre ódio. Você sabia sobre o amor. Você tinha que exercer esperança, fé, caridade, misericórdia com ele. Ele não. Ele não. Porque ele não sabe. E é este exercício que a gente deseja para 2025, porque senão 2026 será exatamente igual a 25 e 24, talvez diferente, com uns quilinhos a mais, com a glicemia mexida, cálculo na vesícula, artrose, artrite, uma catarata para operar, uma coisa boba assim, né? Coisinha, aquelas coisas, Jaqueline, queda de cabelo, uma alopécia, uma coisa assim, mudar de lente. Aí a gente vai começar a compreender que quando os dias eram favoráveis, nós esquecemos de usar os nossos melhores recursos. E aí quando os dias ficam desfavoráveis, a terça-feira da Casa Espírita lota. Todo mundo precisando de atendimento. Venham. Mas a gente fica esperando quando é que os companheiros atendidos sairão da terça e virão para a quarta. Virão estudar na quinta. Virão ajudar no trabalho assistencial no sábado. Virão começar a devolver, não para casa, mas devolver para a vida. Para a vida. Para a existência. As bênçãos que Deus deposita sobre a gente. 2025 abençoado, né? Eu espero que aqueles que compraram uma ceia de Réveillon de R$800 por pessoa, que paguem ela, mas que descubram que no final das contas R$800 dá para fazer a compra de um mês, e que aquilo não vai mudar a minha vida em nada, a não ser que a ceia seja instagramável e mereça fotos que vão causar inveja àqueles que não puderam estar aqui, porque a mídia social está fomentando isso na gente. A gente não só não melhora quando mergulha em lugares que nos colocam mais aprisionados ao processo de materialidade que desvia o nosso olhar para as questões que de fato importam no plano da transitoriedade rápida da vida, porque é uma transitoriedade rápida. Nós não vimos, gente, vem, Kátia, você pode sentar aqui, eu me lembro dos meus 15 anos de idade,
12 anos em Bom Jesus, Tabapuana, estudando no Colégio Rio Branco, que eu sou apiacaense, do Espírito Santo. Eu me lembro lá, eu estou com 56. Eu falo, da onde que esses 43 anos vieram? Porque a gente não vê. Mas a gente já vê o hemograma. Quando você pega ele, já tem que tomar uma glifage, né? Já tem que tomar uma losartana de 50, uma hidroclorotiazida de 25, e o médico já fala assim, ó, eu se fosse você já tomava losartana à noite também, para fechar 100, hein? Porque o seu pico de pressão é noturno. Pode infartar na cama dormindo, hein? Pode ter um AVC dormindo, hein? Eu falo, Jesus é mais, mas eu tenho um monte de gente que morreu achando que Jesus era mais. E eu vou lendo ali aquele resultado todo de exame, e aí quando eu olho a minha caixinha de remédio, a gente já, né, Kátia? A gente já começa a ver, fala assim, nossa senhora, o tempo está passando, quando a gente tem que tomar um Miozan para dorzinha que está abatendo, quando a gente tem que tomar um Rivotrilzinho, umas 3 gotas, quando tem um problema grave, ansiedade, a gente já fala assim, gente, cadê aquele garoto jovem? Que não tinha, né, Luiz? Aquele engolve, aquele omeprazol. Eu não vou mandar ninguém abrir a bolsa, porque vai ter omeprazol, Rivotril, Epocler, tudo aí na Sonrisal. Porque o corpo já está sinalizando que está em decadência, em franco processo de decomposição. E a gente está lutando contra isso, entupindo a bolsinha de remédio, enquanto a gente pensar, eita, eu tenho que acelerar o que de fato importa, melhorar valores que eu ando esquecido. Graças a Deus, Kátia. Agradecemos a palestra do Marcelo, muito boa, né? Gente, comecem então a ler a Amélia Rodrigues, porque a Amélia Rodrigues tem o poder de despertar na gente um sentimento quando a gente lê o livro, né, Marcelo? Parece que a gente entra na história. Tem a Flores no Caminho e tem Até o Fim dos Tempos, um capítulo de Mateus. Depois que a gente lê aquilo fica na gente ainda 2, 3 dias. É lindo. Então, se a gente quer despertar o melhor da gente, vamos fazer boas leituras. E a Amélia Rodrigues está na fila aí. Nós vamos ao passe. Antes da prece do Marcelo Turra, a gente vai assistir um vídeo, mas na hora do passe vamos manter em silêncio, aproveitar esse ambiente, porque a espiritualidade está trabalhando, né, para que a gente possa receber os fluidos melhores dessa palestra, dessa união aqui em nome de Jesus. Quem quiser conversar, bater um papo, tem a cantina lá, pode ir lá, depois volta para receber o passe. A gente vai seguindo, quem é novo na casa, vai seguindo por fileira e entrando na sala de passe, tá bom? O Valde vai botar um vídeo para a gente assistir. Mais um ano se aproxima. A contagem regressiva já começou. E com ela vem a reflexão sobre tudo o que vivemos até aqui. Talvez este tenha sido um ano difícil. Provas, perdas e desafios podem ter surgido no seu caminho, deixando marcas que você carrega no coração. Mas ao mesmo tempo, cada dificuldade enfrentada foi também uma oportunidade de crescimento. A vida não é feita apenas de vitórias fáceis, mas de lutas que nos ensinam a perseverar. Pode ser que você tenha pensado em desistir em algum momento, mas veja, você chegou até aqui. E isso por si só já é uma vitória. Não é o que passamos que nos define, mas como decidimos seguir em frente. Agora é o momento de renovar as esperanças, deixar para trás aquilo que já não serve mais e abrir espaço para o novo. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar,
mas cabe a cada um de nós agarrar essa chance com coragem. Não se prenda às feridas do passado. Use-as como um lembrete de que você é mais forte do que imaginava. O ano que vem pode ser o começo de tudo o que você sonha, desde que você escolha acreditar. Acredite no seu potencial, confie nos planos de Deus e continue dando o seu melhor. Nem todos os dias serão fáceis, mas com fé, persistência e determinação, você pode construir algo incrível. Então, enquanto a contagem regressiva para um novo ano continua, faça também a sua contagem interior. O que você quer levar consigo? O que é preciso deixar para trás? Lembre-se de que Deus nunca tira algo sem colocar algo melhor no lugar. Ele guia seus passos, mesmo quando o caminho parece incerto. Que este novo ano traga força para superar as lutas, luz para iluminar os momentos de escuridão e gratidão, para reconhecer as bênçãos que já possui. A jornada continua e o melhor ainda está por vir. Feliz Ano Novo! Que você tenha a sabedoria para aproveitar cada dia como uma nova chance de viver plenamente. Minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros, nós vamos orar, rogando a presença dos nossos amigos espirituais na noite de hoje e chamando os nossos irmãos aqui encarnados para sentir a presença do seu anjo guardião. Acredito que foi um dos mais esquecidos da nossa vida neste ano, para variar. A gente roga muito aos demais espíritos, mas nos esquecemos que cada um de nós, ao reencarnar, recebe a presença amiga de um anjo guardião. Então, na noite de hoje, nós rogamos a Jesus que estimule os nossos anjos guardiões. Que cada um dos companheiros aqui presentes sinta o abraço fraterno, o envolvimento fraterno do seu espírito amigo, a gerar-lhe bom ânimo, a confiança, a fé, a esperança na vida que seguiremos para o ano vindouro. Jesus, divino amigo, nós queremos te pedir em particular, ao findar esta reunião, por aqueles nossos irmãos que estão acamados, por aqueles nossos irmãos que nesta hora, enquanto nos preparamos para o ano novo, estão velando entes queridos. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, para aqueles companheiros que enquanto nós organizamos as nossas ceias de fim de ano, não sabem o que vão comer, porque não têm o que comer. Nós também, Senhor, queremos te rogar por aqueles espíritos perdidos, esquecidos, desanimados e que não acharam ainda o caminho dos trabalhadores de Jesus ou de qualquer outra instituição aberta a acolhê-los. É difícil, Senhor, construir um novo ano mergulhado em angústias e sofrimentos que tantas vezes precisam de um olhar amigo, de um afeto amigo, de uma mão amiga para ajudar a passar por esta hora complexa e difícil de trânsito. Nós, por fim, te rogamos pela nossa cidade, pelas cidades brasileiras, que em 1º de janeiro vão receber um novo governo, alguns governos que se repetem, mas nós esperamos, Senhor, e temos que pedir por esses prefeitos que assumirão as células municipais, os núcleos municipais. É do município que se inicia o movimento que transforma o Estado, que transforma a nação, que transforma o continente, que transforma o mundo, Senhor. Nós esperamos que esses governantes que assumirão em 1º de janeiro tenham um compromisso social em olhar a cidade onde governarão com um olhar de melhoria, de transformação sincera e de socorro aos encarnados que lá vivem. Senhor Jesus, que o centro espírita não seja para nós espíritas a bolha,
a bolha de felicidade que a gente entra quando desanima das lutas do mundo lá de fora, que nós consigamos furar a bolha da casa espírita, conduzindo isso lá para fora, conduzindo isso para a sociedade que a gente vive, para a nossa vizinhança, para o ônibus que a gente apanha e não consegue chamar o companheiro de irmão, e é tão fácil chamá-lo aqui dentro, para o sorriso que a gente não oferece, para o Jesus te abençoe, para o funcionário do supermercado que nos atende, que é tão fácil dar aqui dentro e tão complexo distribuir lá fora. Senhor, que no ano novo a gente fure a bolha de uma bondade setorizada, a bolha de um exercício inserido e encerrado num escaninho da vida, quando a vida está lá fora, muito mais ampla, muito maior. Nós te agradecemos essa casa, 101 anos de trabalho no bem, encaminhando-se para mais um ano de existência. Para nós, Senhor, é uma honra estarmos aqui. É uma honra sem fim estarmos nesta casa. Nos sentimos extremamente felizes. Que essa casa tenha mais um século, vários séculos, e que aqueles que por aqui vierem honrem o nome daqueles que já passaram desenvolvendo a tarefa no bem. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe neste final de atividade, e que o Senhor fique conosco hoje e sempre na graça de Deus.